Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão e Base. Hoje eu entrevisto o meu amigo, diretor da Sling, idealizador do Summer Sales, meu amigo Tiago Eugênio. Então fica comigo que o programa de hoje está mais que especial. Estamos aqui com um grande mentor para mim, um grande amigo, Tiago Eugênio. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. O prazer é meu, é uma honra estar aqui, viu? Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. É muito bom lhe ver nesse movimento todo e participar com você disso, melhor ainda. Tiago, primeiro que para vocês que estão em casa, percebam que hoje o programa está mais que especial. Eu conheço uma parte da sua história, Tiago. Sim, verdade. Admiro muito você, me conecto muito com a tua história, porque há vários pontos de interseção, inclusive com relação a desenvolvimento de mentalidade, e a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria começar falando da sua infância. Uau. Lá do começo, certo? Você ali sendo criado, por quem você foi criado? Eu fui criado mais especificamente pela minha mãe. Sim. Né? Tia Daca, como é mais conhecida, e um beijo para ela. Te amo, minha mãe. Minha mãe foi minha mãe e meu pai. Eu sou filho de mãe solteira. Sim. Com muito orgulho hoje. E sou filho único. E depois eu passei, minha vida foi muito altos e baixos, né? Eu comecei morando com a minha mãe na casa da minha avó, com outros tios, tias, primos. Eu fiz 10 anos, um tio meu, que é o mais próximo de um pai que eu tenho, né? Tio Pedro, ele ficou viúvo, que é irmão da minha mãe. E minha mãe resolveu morar com ele, porque ele tinha 3 filhos, um filho e 2 filhas, né? Que moravam com ele. E ele estava só com essas crianças, a mais velha tinha 9 anos. Então nós fomos morar com ele e eu morei com meu tio dos meus 10 aos meus 18. Então foram 2 realidades ali difíceis, né, mas que forjaram em mim, eu creio que quem eu sou, sabe, Emerson? Eu acho que nós somos a soma de tudo que vivemos de bom e de ruim também, né? O ruim pode doer, mas ele ajuda a crescer, a ficar mais maduro, aquilo que não mata fortalece. E outra coisa que chama a atenção sobre você, Tiago, me fala um pouco sobre o aluno que você foi na escola. Isso aí eu não podia deixar de falar. Ele fez o dever de casa, com certeza. Olha, depois eu até alivio... Só um minutinho, certo? Só para vocês entenderem, tem um gancho muito importante nessa pergunta. Depois eu vou falar sobre isso, a percepção que eu tenho. Mas eu queria que você falasse do aluno que você foi, ali no 2º grau. Naquele tempo não se ensino médio, né, diagnosticava... Ensino médio, isso mesmo. Naquele tempo era 5ª série, hoje é 6º ano, né? Sim. Enfim, naquele tempo não se diagnosticava TDAH, ninguém falava nisso, né? Era aluno rebelde e aluno que não queria estudar, vagabundo. E eu me identifico muito com essa persona. Eu fui um aluno difícil, um cara muito respeitador dos adultos. Minha mãe me trouxe muito isso, né? Então eu tinha até um ar de sonso, porque se alguém que eu sabia que era uma autoridade falasse comigo, eu tinha muito respeito. Mas por trás disso eu baguncei muito, eu repeti 3 vezes de ano, repeti na 5ª série, repeti no 1º ano, no 2º ano. Então eu fui um aluno muito abaixo da média e havia uma certa revolta em mim, sabe, Emerson? Eu não sei se pela questão do meu pouco dinheiro, de ser, meu pai ter me rejeitado, de ser gago, né? Eu fui gago a maior parte da minha infância e adolescência, eu era muito gago, então isso me trazia um sentimento de rejeição muito forte e uma baixa autoestima muito forte. Lutei jiu-jitsu muito tempo, nunca fui um grande campeão, mas lutei jiu-jitsu muito tempo para tentar ter alguma vantagem, né? Não tinha dinheiro, não tinha pai, não sabia falar, bora aprender a brigar, pelo menos, né? Tiago, e aos 18 anos, sendo esse aluno, se você conseguir voltar lá, qual a percepção que você tinha de futuro? Olha, fazendo um paralelo com o cara bagunceiro, a gente sempre acha que o cara que é visto como um bagunceiro, como um rebelde, ele não tem perspectiva de futuro, ele não sonha com a vida melhor, né? Falando de mim, você consegue, às vezes, habitar as 2 pessoas do mesmo corpo. Ao ponto que meu presente era muito de bagunçar, era muito de dar trabalho, a minha visão de futuro e o meu desejo era muito de ser alguém que deixasse um legado, Emerson. Mesmo aos 18 anos? Mesmo aos 18 anos de idade. E você tinha crença nisso? Tinha. É incrível como isso brotava na minha cabeça com muita força pela expectativa que a minha mãe tinha em mim. Eu não sou psicólogo, não sou da área, né? Mas assim, eu leio muito sobre PNL, você sabe, eu estudo muito sobre isso. Sim. E o que eu projeto
daquela época para agora é que eu tinha uma vontade tão grande de orgulhar minha mãe em alguma coisa, já que não era nos estudos, né, e tal. Eu queria ter um futuro, mas eu tinha, ao mesmo tempo que eu tinha muito desejo de ter um futuro promissor, de crescer, de ganhar dinheiro, de casar, ter uma família, ser um homem respeitado, porque era isso que eu ouvia na sociedade, né, e que eu não tinha. Então, assim, cara, eu via amigos meus que tinham pais que eles admiravam. Já que eu não tinha pai, eu queria pelo menos um dia ser um pai como esse. Sim. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse desejo, eu não tinha nenhuma crença que eu conseguiria, assim, crença de merecimento. Tipo, eu não mereço isso. Eu não vim de um lar como esse, eu não sei ser um bom pai. Eu não vou saber criar todo esse ecossistema que me proporcione isso, né? E com também 18, não sabia por onde começar. Minimamente. Eu venho de uma família maravilhosa, uma família muito unida, de primos, de tios, né? Muito unido assim. Tanto é que meus primos são irmãos, né? Não só os que eu considero irmão mesmo, né? Que é Milena, Daniela e Rodrigo, que cresceram comigo, que esses eu chamo de irmão. Mesmo os primos mais distantes, nós crescemos tão juntos ali por essa formação familiar, que é como se fossem irmãos até hoje. Mas com 18 anos, eu tive uma coisa que mudou a minha vida, né? Sem querer espiritualizar além da conta, mas foi o ano que eu encontrei Jesus. Aí você tá aquele cara que até então, com 18 anos, não tem perspectiva. Você tinha as coisas que a sua mãe falava, que, por sinal, o que ela falava? Fiquei curioso sobre isso. Quais as palavras proféticas, digamos assim, ela falava sobre você? Minha mãe tinha uma coisa que eu detestava, falando primeiro, que eram os sermões, né? Minha mãe, quando começava a falar, mamãe, me dê uma surra, me bata, né? Mas pare de falar, porque dói muito mais, né? Minha mãe nunca foi uma mulher de só falar. Minha mãe tinha um exemplo de vida que arrastava. Sim. Quando você vê uma mulher, né, que tinha só um filho e morar com o irmão porque está preocupado com a criação dos filhos dele, para mim já era uma lição de vida que na época eu não entendia muito bem, mas que já me ensinava e que ao longo da minha vida me fez ser um cara mais doador, né, um cara mais servidor. Quando eu aceitei Jesus, Emerson, eu me lembro que eu cheguei na minha mãe, e se eu me emocionasse, você já sabe que eu sou chorão, né? Então, me perdoem. Também pode, aqui também pode. Quando eu cheguei na minha mãe, nesse ano, eu perguntei, ela me disse que estava orando e jejuando por mim, né? Para quem é cristão vai entender isso. E eu perguntei até quando ela faria aquilo. Ela estava há 6 meses, que ela jejuava todos os dias e orava todos os dias, e a resposta dela foi, meu filho, eu fiz um pacto com Deus. Eu iria orar e jejuar por você todos os dias, até o dia que você voltasse para os caminhos da verdade, para os caminhos de Jesus. Então, ao mesmo tempo que eu não fui agraciado, né, com um pai próximo, fui agraciado com uma mãe que, para mim, Emerson, cara, valeu por 10 pais, sabe? Sim. Eu me lembro de coisas que eu rejeitei fazer, porque vinha na minha mente a imagem da minha mãe, como cocaína, né, como coisas erradas, ilícitas e tal, que eu até queria fazer pela minha revolta. Mas ao dar o primeiro passo, vinha na minha mente só a imagem dela. E eu parava e dizia, cara, minha mãe vai detestar eu fazer isso. Sim. É incrível como assim, eu já briguei com um tio meu, eu bati em muita gente, mesmo nesse meu gigantismo de 1,67 m, né? Eu era muito brigão, bati e apanhei muito, né? Eu brinco que eu aprendi a apanhar antes de aprender a bater, então, depois que eu aprendi a bater, apanhar eu já sabia. Sim. Ficou fácil, né? Eu nunca respondi minha mãe, Emerson. Eu nunca gritei minha mãe. Eu nunca dei um passo, sabe assim, em direção a ela, como se estivesse ousando desafiá-la. Nunca. Nunca. E minha mãe nunca me bateu. Então, não era medo de surra, porque eu nunca apanhei. Legal. Aí ela jejuou, você entrou na igreja e você foi muito assertivo falando que o que mudou, porque eu imagino que muda. Com a vivência que você tinha, com a realidade que você tinha e o nível de comunicação, mesmo, você falou, eu não sou religioso, beleza, a gente pode até deixar isso de lado, mas que tipo de comunicação nós recebemos na igreja? Perfeito. E eu digo isso, Tiago, porque eu demorei muito a começar a visitar a igreja e sinceramente, me arrependo. Porque a minha vida, ela mudou eu sempre mudei de opinião. Eu sempre mudei de opinião, eu tenho uma percepção sobre muitas coisas,
Mas é inacreditável como todas as vezes que a minha opinião e a minha crença ela se alinha com o que está na Bíblia, e ali ela não para Dá certo, e não sai mais. Perfeito. Então, o que me leva a crer que todas as vezes que eu divergi do que está ali, era a falta de consciência mesmo, sabe? Perfeito. Então, eu acredito que tem tudo a ver. E vamos avançar, Tiago, agora para o Tiago que entra no mercado de trabalho. Perfeito. Por onde você começou, o que você estava fazendo? Meu primeiro emprego foi vender plano de saúde. Eu tinha 20 anos de idade, tinha acabado de fazer 20 anos, eu fiz 20 anos no dia 3 de junho de 2000, e eu comecei a trabalhar no dia 28 de junho de 2000. Eu tinha acabado de fazer 20 anos, eu fazia faculdade, e queria ter uma renda, como todo jovem, né? Comprar um carro, né? Comprar alguma coisa legal e tal. E eu tinha um primo meu, Daniel, que era supervisor de vendas na Smile Saúde, que aqui em Natal, na época, estava começando. E eu fui. E tem uma frase que não é minha, né, que eu ouvi de Edgar Ueda, que é do mercado imobiliário, inclusive, que ele diz que a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as demais coisas. Está no livro dele isso. E eu já tinha mudado o meu comportamento. Não era profissional, mas eu já tinha uma nova forma de ver a vida, né? Com mais comprometimento, com mais propósito, com mais determinação, com mais disciplina. E aí eu digo que uma coisa vem junto com a outra. Eu comecei no dia 28 de junho de 2000 como vendedor, ainda gago, ainda com muito medo. Eu descobri que eu não era bom de vendas, de fechamentos, né? Quer dizer, mais de prospecção, porque eu tinha muito medo da rejeição, então oferecer produtos era muito ruim para mim. Mas eu descobri que eu era muito bom com gente, porque eu sempre gostei muito de pessoas, né? Vou fazer uma pergunta. Você entra no ramo de vendas, mas era o que você queria? Isso estava na sua mente? Ou foi a oportunidade que apareceu? Pô, tem isso aqui para eu fazer, que acontece muito isso, né? Foi o Jaque, né? Já que não tinha outra coisa, vai isso mesmo. A minha família toda, minha mãe, meus tios... É isso que eu falo das interseções que temos, porque eu também comecei a minha vida... No Jaque. No Jaque. Toda a minha família era servidora pública, né? Pronto. Para o servidor público, que eu também Perfeito, você já foi tenho em casa, para servidor público ter sucesso é passar no concurso. Passando no concurso. Você teve sucesso, passou no concurso. Isso foi tão forte, Tiago, em mim, que eu acabei passando no famigerado concurso. Pô. E de verdade não foi um negócio muito legal. Tem gente que diz, pá, foi bom, você é ingrato. Não, cara, não era o meu propósito. Perfeito. E eu me afastei muito do meu propósito passando naquele concurso. Tiago, a gente vai dar uma pausa, eu vou chamar um intervalo, a conversa está muito boa e a gente vai voltar falando desse seu trabalho aí, vendendo plano de saúde. Vamos embora. E depois de um breve intervalo, voltamos aqui com o Tiago Eugênio, que estava falando justamente sobre o início da trajetória lá. Isso. E eu levantei o gatilho, né? Que é o Jaqui. Foi assim que você começou nas vendas, né? Foi o que apareceu, resumo. Eu brinco que na minha vez acabou a mamata, né? Porque como a Constituição do Brasil é de 88, todos os meus familiares entraram no Estado antes dessa data por indicação, porque meu avô tinha sido deputado e tal, né? Foi meio que encaixando os filhos. E quando chegou a minha vez, não tinha mais essa mamata, tinha que ser concurso. Como eu não fui um bom aluno, né? Concurso não era uma opção para mim. Não era. E aí, cara, já que só tem isso, vamos vender, né? E era muito desafiador, mas me ensinou muito. Eu digo que é o seguinte, ninguém cria filho para ser vendedor, né? Sim. Mas toda primeira experiência profissional devia passar por vendas, Emerson. Porque ali foi uma escola para mim, sabe? Sem dúvida. Desafiava todos os dias, ela ali confronta todos os dias, você é desafiado a coisas, situações, sentimentos que você que não faz parte do seu cotidiano, que você não deseja. Então, isso traz uma superação muito grande. E você está falando de exemplos? Eu estou falando para mim, mais especificamente, prospecção, que é uma coisa muito dura. Sim. Por exemplo, nós não tínhamos nenhum processo comercial como a gente tem hoje, né? E aí nós saímos na rua para fazer o PAP. Então, eu tive cachorro que foi largado para me pegar, eu tive uma vez que jogaram água por cima do muro, me deram um banho. Eu tinha... todos os dias, né? Então, isso começou a me preparar. Eu sempre fui um cara de tentar achar as brechas, né? Então, com 3 meses depois, eu era supervisor da empresa,
porque eu lidava muito bem com as pessoas e comecei a liderar mais o time. Apareceu uma vaga, eu assumi a supervisão, 3 meses depois. 8 meses depois, como supervisor, eu fui a gerente, Emerson. Então, no dia 28 de junho de 2000, eu entrei como vendedor. Em junho de 2001, um ano depois, eu era o gerente comercial da empresa. Tá? Assim, eu tive muita sorte ali, né? Eu não estava preparado para aquilo em um ano. Mas eu fui achando brechas que foi me colocando em degraus mais estratégicos e com mais visibilidade. Por exemplo, era difícil vender plano de saúde, é até hoje. Você falou de sorte. Beleza. Eu acho sorte? legal, quero que você defina sorte, exatamente. Sorte é uma esquina. Sorte é uma esquina onde se encontra a oportunidade e a capacidade. É isso. Sorte é essa esquina, né? Aí eu digo que eu não tinha a capacidade suficiente para aquilo. E você está certo, só pegando um gancho, porque a minha vida mudou e por isso que eu estou aqui, inclusive, esse programa era um meio que eu tinha de sempre ficar pensando, matando, como colaborar, como que eu consigo atingir um Emerson, aquele cara que eu era lá atrás, onde meu nível de crença era muito baixo. E a minha vida mudou muito quando eu tive a percepção, uma coisa simples, muito simples, que é a questão da autorresponsabilidade, Perfeito. da meritocracia, de entender que realmente dependia de mim. E nesse momento que eu tive essa percepção, eu acabei rechaçando muito a palavra sorte. Sim. Inclusive rechaçando além da conta. Certo? Perfeito. Ah, sorte não existe, é você e tal. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver a crença que meu irmão, sou eu, depende de mim. E que de verdade. Só que você tem muita razão, porque quando eu vejo, por exemplo, as pessoas que entram hoje na minha equipe, são os caras sensacionais. A gente dá oportunidade, vem um Estênio Medeiros na minha frente, na minha mente, por exemplo. Mas esse cara, mesmo esse cara que está lá, que está muito firme, uma oportunidade, uma conexão precisa acontecer para que esse cara deslanche. Perfeito. Então, realmente, nesse conceito todo, realmente essa definição que você fez aí da esquina de oportunidade e... Perfeito. Oportunidade e capacidade. E capacidade. Eu vou... Sensacional. lhe dar um exemplo. Faz muito sentido para mim, tá? Em 2013, eu fiquei desempregado. Né? Eu fui executivo de empresas muitos anos. Em 2013, eu saí de uma grande empresa de locação de máquinas, que eu era gerente de projetos. Eu fiquei desempregado, mas com um currículo, né, com um nome bacana nesse mercado. E começou a aparecer algumas oportunidades. E me ligou um headhunter e disse: Tiago, tem uma construtora americana entrando no Brasil. E o seu currículo se adequa muito à vaga de diretor comercial. Os caras, salário alto, carros, vantagens, seguros, passagens, enfim, tudo o que um diretor comercial tem direito, né? E eu digo, ok, eu passei por uma seleção de 53 pessoas, Emerson. Me ligou uma pessoa do Recursos Humanos e disse assim: Tiago, a sua próxima entrevista é com um executivo da sede lá nos Estados Unidos e agora é em inglês a entrevista. Eu parei e disse: não, eu não vou querer participar, não. Ela disse: por quê? Eu disse: não, porque meu inglês não está tão rico, não é tão fluente, né? Para não dizer que era uma porcaria. Eu digo: eu não sou tão fluente, a minha concordância não está legal. Ah, que pena, porque você era um dos 3 que ficou como finalista e a vaga, né? Cara, eu desliguei e eu poderia ter dito: meu irmão, que falta de sorte. Ah, não era falta de sorte, a oportunidade estava ali. Correto. Não tinha o preparo suficiente meu lado, naquele não momento. tinha a minha capacidade para aquilo. Sim. Então, quando eu digo que a sorte é a oportunidade que encontra a capacidade, porque como eu sou cristão e tenho muita fé em Deus, eu não posso também achar que só a minha capacidade vai me levar onde eu vou querer chegar, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Alguns cavalos selados passam na frente e foi Deus que colocou esse cavalo na sua frente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu falo muito para a turma, aqui só vai ter um dia que não vai ser permitido errar mais aqui dentro. Vai ser quando eu não errar mais. Perfeito.
Então, quando eu deixar de errar, aí vocês tudinho aí, estão tudo lascado. Eu digo mesmo. E você me conhece, sabe o que eu falo. Sei disso. Então, rapaz, se no dia que eu parar de errar, tudinho aí, ó, vocês não podem errar também, não. Agora tem um detalhe, eu erro. Pois é. Entendeu? Então, o erro, ele é uma oportunidade de aprendizado muito grande, cara. É. Thomas Edison dizia que nunca tinha falhado, né? Ele só encontrou 10 mil formas de não fazer aquilo. Pronto. Sensacional essa frase. É. E é o sobre cara isso. que inventou a lâmpada, né? Se ele tivesse parado na primeira vez que ele tentou e não conseguiu, a gente não tem iluminação hoje, pô. O cara errou milhares de vezes, não vou lembrar aqui de cabeça quantas vezes foram, mas foram milhares de vezes. E quando perguntaram a ele como é que ele se sentia, ele disse, eu nunca falhei, eu só encontrei 10 mil vezes de não fazer daquele jeito. Eu também, eu não vou dizer, porque assim, quebrar, Emerson, você quebrou. Quando eu fui empreender, quando eu fui abrir empresa, me parece, e eu não sabia, tinha muita coisa que faltava para mim, mas eu já tinha um preparo mental muito interessante. Tanto que quando eu fechei minha primeira empresa, que não foi mas você quebrou. Não, eu tinha um dinheiro guardado, que eu gastei 100% nesse projeto, e fiz um empréstimo, que eu fiquei 5 anos pagando. Sim. Mas quando eu comecei a perceber que o negócio não seria viável, eu fechei a empresa. Perfeito. Então, assim, não foi um negócio desesperador de entrar no fundo do poço. Inclusive, há quem diga que faltou de eu entrar mais, mas é porque eu consegui perceber muito rápido. Eu tinha uma crença nessa empresa, eu tinha uma crença muito forte no meu poder de vendas, e foi aí onde também aprendi muito sobre o produto, o poder do produto. Sim. Por quê? Porque eu realmente tenho uma capacidade de venda muito, muito boa. Sim. Mas depois desse momento que eu quebrei, eu pude aprender, Tiago, sobre a percepção do que é você ter um produto bom, produto que funciona, junto com a sua capacidade. Sim, perfeito. Cara, daí em diante, bicho, sinceramente, eu só vendi coisas que já estavam vendidas. Eu só tive o trabalho de meter a boca no mundo, compreende? Essa combinação que você faz muito bem de produto ideal, sim, um modelo de vendas ideal, cara, essa é a receita que faz o bolo fermentar, que faz o bolo crescer, né? Sem dúvida. Quando você tem uma empresa que ela tem um excelente produto, mas ela não tem uma boa máquina de vendas, eu digo que ela é uma empresa infantil, né? Ela tem algo massa para vender, mas ela não sabe como fazer. Então, quando você consegue pensar no produto, né, desenvolver uma boa entrega e gerar um mercado consumidor e uma capacidade de abordar esse mercado e ele entender a geração de valor que seu produto traz, isso é a combinação perfeita. Sensacional. Inclusive, Tiago, eu vou ter que até pular boa parte, porque o nosso tempo de TV aberta tá estourado. E na TV aberta eu não posso deixar de falar justamente sobre isso que você falou, que perfeito, trouxe, inclusive, você aqui. Perfeito. Certo? Que justo. É o quê? Que é esse cara, e eu me conecto demais, Tiago, com um cara que pensa nessa coisa da entrega. Perfeito. Então, eu fui para um evento produzido por você, né, idealizado por você, o Summer Sales, e eu sou um fã, virei um fã incondicional do Summer Sales, virei um fã incondicional seu, e não é possível, não tem a menor possibilidade, na minha concepção, falando de produto, de você escalar algo sendo um produto que não funciona, de um produto que não entregou valor. Então, nesse contexto, eu vou aqui lhe parabenizar, TV aberta, pela sua entrega no Summer Sales, cara. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Olha, muito obrigado. O Summer é uma entrega além de um negócio. O Summer é um propósito. O Summer é uma mudança de chave na minha vida, porque eu fiz o Summer, eu estou com 45 anos, eu fiz o Summer o primeiro há 2 anos atrás, né? Eu tinha 43 e eu tinha ainda uma trava. Eu não sabia se as pessoas iam querer me ouvir. Eu entendia que eu tinha um bom conteúdo, que eu tinha um conhecimento legal, eu já tinha um bom resultado na época, mas eu tinha a trava, talvez pela gagueira, né? Talvez pela rejeição. E aí foi a minha última chave virada. Foi assim, cara, eu vou fazer, estou com medo, vai com medo. Não sei se você lembra, quem lhe vendeu o Summer fui eu mesmo. Sim, foi você. E aí eu vou deixar aqui uma reflexão bem rápida, Emerson.
eu me lembro que você foi na segunda edição. Você foi mais de uma, mas a primeira foi a segunda edição. Nessa edição, eu fiquei sem time de vendas. O meu time de vendas também fazia outros eventos e eu fiquei sem time de vendas. E faltava um mês para o evento. E eu quase não tinha vendido nada. Eu trouxe isso para mim, né? E eu comecei a pedir indicação a amigos que já tinham feito e comecei a receber muitas indicações. A sua veio de Wellington. Inclusive, um abraço para o Wellington, parabéns pelo posicionamento. Acabou de mudar o showroom aqui para Natal. Perfeito, sensacional. Né? Showroom tá ficando lindo. Vamos marcar, não sei se você já foi lá. Fui lá hoje, mas assim, muito rápido, por coincidência. Vamos marcar para lá de novo. E eu tenho certeza que esse posicionamento vai funcionar e muito. Então, um forte abraço para o meu amigo Wellington Móvel. Ganhou aí propaganda de graça, viu? É isso aí. Então, você estava falando justamente sobre essa abordagem lá comigo, que ele me indicou. Foi. E aí, como fui eu mesmo que vendi para Emerson, eu me lembro que ele, assim, meio sem acreditar, né, e tal, uma conversa um pouco dura ali para vender, e ele querendo mais informações e tal. E eu me lembro que ao chegar no Summer, eu estava preocupado porque você era indicação de um amigo e eu queria, né? E aí eu fui até você, a gente conversou rapidamente. Quero chegar onde com isso? Que a gente não desistiu da segunda edição porque não tinha time de vendas. Cara, se é só você, vai vender, velho. Vai atrás, pede indicação, pede ajuda. Exato. As pessoas ajudam, né? Lá em Tiago, capítulo 4, tem um versículo massa que diz assim, pedes e não recebes porque pedes mal. Eu digo, cara, às vezes o vendedor não sabe pedir, né? Então pede indicação, pede um amigo, pede ajuda. E aí, chegamos aonde com isso? Por não ter desistido, chegamos aqui, né? Ficamos amigos, já tivemos várias reuniões, vários bons bate-papos, almoços, né? Conversas filosóficas, inclusive. Né? Exato. Então, assim, nunca desista, cara. Se você tem uma meta ali para cumprir, segue atrás dela, tá com medo, vai com medo. Se prepara, lê, busque, pague o preço, se conecte, né? Mas não desista jamais. E falando sobre isso, eu não sei qual foi a percepção, porque assim, a minha comunicação eu tenho buscado melhorar, sabe? Mas naquele momento que você falou comigo, já estava vendido. Entendeu? E você não tem... Não, estava vendido. O Wellington tinha me indicado. Eu estava... Que inclusive, Tiago, e é importante falar sobre isso, eu vou fazer um pitch aqui para você, né? Eu preciso fazer isso. Gente, estou ganhando o quê? Nada. Certo? Mas esse aqui é um programa sobre entrega. E tem algo muito relevante que existe hoje, que não existia lá atrás, que é eventos como o Summer Sales. Perfeito. Perfeito. Certo? E eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 2012, eu tive acesso a esse tipo de informação que você traz. Sim. De merecimento, autorresponsabilidade. Pô, depende de você, você desenvolver a mentalidade resolutiva. Perfeito. A mentalidade de quem vai resolver sua vida. Isso foi tão forte, Tiago, que em 2012 eu tive esse boom de informações, depois eu me preocupei só em trabalhar. E eu passei 10 anos crescendo com base nesse um ano. Aí, Emerson, qual foi o gatilho? O gatilho foi que 10 anos depois eu levei a primeira raquetada de queda, que é a prova que realmente você bate num teto. Tem um teto. Cara, isso aí é... Você não aprendeu, vai ter um teto. O que eu aprendi só me trouxe até hoje, para o que eu quero fazer para frente. Aí o resultado dessa pancada, vou voltar. Por quê? Porque na pancada eu falei para a minha equipe, gente, ó, tá acontecendo isso aí, eu vou tomar uma decisão. Eu vou crescer mais do que eu vinha crescendo antes. Porque eu vou aprender mais. Porque eu me afastei dessa coisa do aprendizado que eu não deveria ter feito. Sim. Jamais. Mas eu jamais desisti de crescer. Perfeito. Eu jamais desisti de evoluir. O jogo muda na mentalidade, né? A tua capacidade técnica, a tua capacidade de entrega através de um esforço de padrão, ele tem um crescimento que alcança um platô. Sem dúvida. O que muda o teu nível de jogo é a tua mentalidade, né? Eu demorei para acreditar nisso, porque eu também, você sabe disso, era muito de estudar, de imersão. Eu fiz
curso superior, especialização, mestrado, tudo buscando esse crescimento profissional e financeiro. E eu encontrei alguma coisa nisso, né? Quando eu fui fazer o Summer, primeiro presente grande meu, a minha aproximação ainda mais forte com o Thiago Reis, né? Que é um cara que é um irmãozão hoje, um cara que eu amo, né? Que me ajudou muito. Tenho a vontade de tê-lo aqui no programa. Vamos trazê-lo. Esse ano ainda, se Deus quiser. Esse foi um. E o segundo foi Eric, né? Que você conheceu também. Também quero aqui. Pois é, Eric, ele destravou o meu jeito de me enxergar, né? Aí você pode dizer assim, mas você não é cristão, não é evangélico, não tem Deus, não tem comunhão. Eu entendi o seguinte, Deus, ele usa as armas que ele quer usar, né? E algumas questões com o ser humano está muito ligado à alma, né? Que é uma coisa quase física. A gente não vê, a gente não toca, mas é onde estão as emoções, é onde estão os teus traumas, é onde estão os teus medos, as tuas dores. E muita coisa daquilo que você não faz é por isso, é porque nossa mente, Emerson, ela não é feita para alcançar grandes resultados. Ela é feita para evitar grandes dores. Sim. Né? Então você alcança algum tamanho que na sua visão já é legal e você se auto-sabota para não continuar se arriscando. Quando o risco maior você já correu, porque você já aprendeu muita coisa. A chance de você quebrar com 40, 50 anos, ela é extremamente menor do que quando você tem 20 ou 30, desde que você tenha passado por aquilo com 20 ou 30. Eu quebrei a primeira vez com 24 anos e quebrei a segunda vez com 29, 5 anos depois. Né? Eu estou com 45. Os meus negócios são muito mais arriscados do que os negócios que eu tinha antes, muito mais alavancados, com muito mais dinheiro envolvido, tá? E eu não me vejo quebrando, não por vaidade ou por orgulho, mas muito mais pela minha capacidade de entender o passo a passo. Porque percebe que você quebra primeiro aqui, você quebra primeiro na sua mente. Você desiste do seu negócio. Ele vem mal, mas até um certo ponto você vem lutando. Em algum momento as tuas forças se esvaem e você fala, cara, não dá mais não. É aí que você quebrou. Correto. Muitas pessoas, talvez, na mesma situação que você, naquele momento tivessem um insight, uma ajuda, um apoio, uma sorte, e conseguir surfar numa onda maior. Inclusive, na segunda empresa, foi isso aí. Na primeira, realmente, eu não tinha não. Tanto que ninguém, era uma franquia, ninguém prosperou naquela franquia. Sim, tá. A gente tem uma amostragem muito grande. Perfeito. Mas na segunda vez, eu tinha vários cases de sucesso naquilo. Perfeito. E eu dei errado. E aqui ao redor, todo mundo dando certo. Então, alguma coisa estava errada aqui nesse negócio. Tanto é que eu tinha uma gerente, mandar um beijo para ela, Juliana. Cara, que ela era sensacional. E eu tinha consciência que aquele negócio falhou por mim. Caramba. E foi muito duro para mim. Uma das coisas que foi mais desafiadora para mim foi ter que me despedir dela por pura incompetência minha. Porque ela é pancada. Mas eu disse a ela, Juliana, eu vou buscar você de volta. E eu busquei ela de volta. Cara, que legal. E hoje ela está na minha empresa ganhando 3 vezes, 4 vezes mais do que ela ganhava lá. É isso aí. Porque eu disse, olha, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho cacife para segurar você. E é outra dor que eu não quero mais sentir, né? Que é o cara, beleza, o cara saiu da minha empresa, show de bola. Eu saí, eu vou fazer outra coisa, vou enricar no outro negócio, mas eu quero abrir frente para o cara enricar lá dentro. É isso aí, é isso aí. Entendeu? Então, não aceito que o cara saia por falta de frente de crescimento. Perfeito. Essa parte aí. Aí vem o desafio muito grande, né, de continuar crescendo, que é para continuar abrindo frente para essa turma. Pessoas crescerem também. Né? Isso, e está acontecendo. Esse propósito, Hermes, que eu sei que você tem muito forte, tá, é o que tem mudado o jogo nos negócios também, né? Tem uma pesquisa da NRF 2022, né, porque 21 não teve, que mostra que pós-pandemia, 32% das pessoas receberam proposta para receberem 35% de aumento em relação ao seu antigo salário e não voltaram para os seus antigos empregos, porque haviam descoberto forma de sobreviver, né, que não era com aquele emprego que ele tinha antes, que ele não gostava. Ou seja, quero chegar onde com isso? Hoje não basta apenas você oferecer um emprego, você tem que gerar pertencimento.
As pessoas têm que entender que aquele local que ela está agrega a ele algum valor, né? A ela algum valor. Que ali tem, eu posso crescer aqui, é um ambiente sadio, é um ambiente que está em consonância com a minha cultura, com aquilo que eu acredito, né? E aí você começa a juntar, pássaros iguais voam juntos, né? Tem propósito, tem entrega. Isso porque aí. muita gente pensa que é o dinheiro, e não é o dinheiro. Eu fiz até aqui uma anotação sobre crescimento profissional e financeiro, e eu persegui isso durante muito tempo, e aquilo que você persegue durante muito tempo tende a dar certo. Perfeito. Aí chegou uma hora que profissional e financeiro, massa, tá aqui. Estou bem profissionalmente, estou bem financeiramente. Beleza, e agora? Esse agora é um gancho importante justamente para falar sobre seus projetos atuais. Queria que você falasse sobre todos eles, Tiago. Fica à vontade. Tá. Eu queria que você falasse sobre sua empresa. Queria que você falasse sobre seu projeto de mentoria. Se você quiser, eu estou sabendo de projetos futuros que vêm pela frente. Você fica à vontade para falar de tudo. Olha, eu sou um cara muito incomodado com o negócio, né? Eu gosto, né? Eu até me esforço um pouco, às vezes, no sentido do lazer, porque eu gosto tanto de trabalhar que, sei lá, num sábado de manhã, para mim, não tem nenhum sacrifício em ir para o meu escritório, pegar meu computador e projetar e pensar e desenvolver, né? Então, eu fiz alguns bons negócios aqui. Eu montei uma corretora de seguros, que é a Benefices, né? Que eu considero uma das grandes corretoras do Nordeste hoje. A gente brinca que não sabe se é uma corretora de seguros com alta tecnologia ou se é uma empresa de tecnologia que vende seguros, né? Nós somos talvez a única corretora com sistema próprio, com VoIP próprio, CRM, sistema financeiro, geração de lead, digitalização, growth e tal. Tá bem, hoje quem toca é meu irmão, Rodrigo, né? Eu tenho uma sociedade, saí de uma sociedade em 2022, que era da Aliança Consultoria, que foi um negócio que a gente fez de 14 até 22, eu e mais 2 sócios, eu saí dessa. E, Tiago, por que sair de coisas que estão bem? Porque eu não saí porque quebrou, pelo contrário. Eu saí porque estava bem demais, eu vendi minha parte em uma, na outra eu ainda sou sócio, mas não opero. E há 2 anos atrás montei o Summer, como você bem falou, né? Muito mais para me desafiar nos negócios. E ano passado montei mais uma empresa que é a Sling, que você teve lá já, que é a Sling Soluções, que é uma empresa que funciona como uma Martech. Tem a Fintech, né? Que é tecnologia para finanças, e tem a Martech, que é tecnologia para marketing. Nossa empresa é uma Martech, ela trabalha com sistemas de IA, com construção de multicanais, que gerencia as tuas redes sociais automaticamente, que recebe o lead e aí a fala, tal. Algo muito bacana. Eu não sou especialista em tecnologia, né? Mas como eu sou especialista em projetos, eu estou sempre buscando coisas que tenham tendência de crescimento e que eu traga a minha expertise de alavancar o negócio daquele negócio. Nós falamos de produto e de máquina de vendas, né? Exato. Eu sou melhor de máquina de vendas do que de produto. Então, eu acho pessoas que têm bons produtos, bons negócios, mas que não estão conseguindo crescer. Aí eu trago a parte de projetização, uma parte de máquina, né, e tal, e fazemos isso crescer. Tiago, sempre dá certo? Não existe esse negócio de sempre dar certo, né? Eu já errei muito, Emerson. O que é que queima hoje meu coração? Eu tenho um outro negócio na área de saúde, que a gente deve lançar agora em breve, que é um sistema com IA de vender plano de saúde automaticamente. E o que mais queima hoje você vai conhecer. E o que mais queima hoje meu coração é a evolução do Summer Sales, se é que eu posso chamar assim. O Summer eu não fiz para ganhar dinheiro, eu fiz para gerar um posicionamento, para mostrar um pouco meu conhecimento estratégico, né? Mas eu me lembro que ao descer do palco, na primeira palestra, a minha esposa estava assim próxima, e eu disse a ela, amor, um dia eu vou viver só disso. Porque o impacto que eu senti, Emerson, eu não sei explicar. Eu tinha um conhecimento, como eu falei, que eu achava que ia ajudar muita gente, mas eu não tinha noção de quantas pessoas precisavam daquilo. Precisa, Tiago. E, cara, hoje o meu desafio é combinar 2 coisas, tá? E vai ser em primeira mão, tá? Eu não falei isso em canto nenhum. Canto nenhum, nem está pronto ainda. Então, até um pouco de ser irresponsável falando sobre isso. Mas eu lanço próximo mês. Ótimo lugar para lançar, viu, aqui no programa. Nós vamos lançar movimento chamado Movimento Altares.
não é um movimento religioso, tá? O nome altar é muito mais uma provocação, porque altar é um lugar onde você se sacrifica, é um lugar onde você é curado, é um lugar onde você cresce, né? Então, altares vêm muito por isso, né? Onde é que você casa? Você casa em um altar, né? Onde é que você entrega a sua vida a Deus? É em um altar. Onde é que eu entendo que os empresários mais crescem? É quando tem princípios muito balizados pelo propósito cristão, né? Eu sou um cara de família e eu quero perto de mim mais pessoas de família. Tiago, só para você ter a noção da profundidade que você está falando, certo? Eu não tinha essa consciência, adquiri essa consciência com conexões certas, né? Que eu mesmo falei, onde é que eu corri atrás? Profissional e financeiro. Perfeito. Emerson, deu certo? Maravilhoso, deu muito bem. Só que hoje, Tiago, com toda honestidade, vou falar para o camarada que está em casa. O cara, Tiago, que ele ganha 50 vezes menos que eu, ou 100 vezes menos que eu, com a família estruturada, porque dá para viver, esse cara ele tem mais sucesso que eu. Cara, Essa é a minha percepção. Quem quiser ir na contramão do que eu estou falando, beleza, desejo boa sorte, vá com Deus, continue acreditando em dinheiro, continue acreditando em sucesso financeiro, tá tudo certo. Perfeito. Mas eu vou na contramão disso aí, certo? Por quê? Porque eu cheguei lá. E eu acho que é a melhor parte de conquistar, Tiago. É o nível de consciência que você adquire, porque você sai da loja com uma BMW zero, que era seu sonho, beleza, certo? Daqui a 10 minutos... E agora? Passou 10 minutinhos, você... Cara, achei que fosse ser diferente, né? Aí você compra uma casa, que é a casa que eu moro hoje, a casa muito além daquilo que eu sonhei já. Perfeito. Um dia na minha vida, beleza. Mas também não é a casa. Eu já quero outra casa. Emerson, eu creio muito em legado, sabe? Compreende? Então, assim, cara, não faz sentido, bicho. Eu não tenho o que eu sonho ter, eu quero ter mais, e acho isso muito, muito natural, tá? Porque eu entendo que quanto mais você tem, mais você transborda. É o motivo de ter, né? Você quer ter para quê? Você quer ter porque você quer o melhor carro do mundo, ou você quer ter para ajudar pessoas e transbordar e ser feliz e tal? Então, quando você alcança esse equilíbrio, eu me lembro que em 2013, há 12 anos atrás, eu estava numa empresa muito grande, como executivo, e um cara que eu conhecia chegou para mim e disse assim, meu irmão, recebi um convite para ser trainee numa sucursal na Noruega. Cara, que massa, velho, quando é que você vai e tal, papapá. Aí eu lembrei, disse, mas tu foi pai agora, né? Tá com um filho de 1 ano e meio, como é que vai ser isso? Aí ele disse, bom, não dá para ter tudo. Eu parei, fiquei sem entender. Cara, vai deixar tua mulher e teu filho aqui. Aí a frase dele foi, cara, eu cheguei à conclusão que se eu não realizar meu sonho, um dia eu posso culpá-los por isso. Cara, balela, você quer uma desculpa para justificar a sua irresponsabilidade e o seu amor próprio, né? Aquilo me impactou, Emerson, porque, Tiago, qual é o seu objetivo? Para você ter ideia, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, eu ia dizer, pô, tá certíssimo. Tá focado e tá fazendo o que quer. Hoje não julgo, tá? eu não... Porque assim, o cara vai lá... Para onde que eu estava indo, Tiago? Todo mundo sabe. O cara conversa comigo 15 minutos e ele tem a percepção. Duas coisas podem acontecer. Ele pode me achar megalomaníaco, né? Tá, e daí tá tudo corre bem. Esse risco. Corre esse risco. Ou ele pode entender, pô, esse cara vai crescer. Massa, mas para onde é que eu ia? Eu ia chegar com 60, 65 anos, 70 anos, cheio do real, para fazer o quê, bicho? Entenda, para quem está em casa, não é ruim dirigir uma BMW, não é isso. Mas é pouco. Quando você compara Compreende? com outros um prazeres negócio da muito vida, irrisório. Né? Com outras coisas boas da vida. Ó, eu amo a Bíblia, né? Vocês já perceberam. Tem uma história na Bíblia que, cara, se a gente lê a Bíblia, e se ler a Bíblia sem acreditar, tá? Se eu começar a ler a Bíblia sem acreditar e seguir o padrão que a Bíblia fala, eu vou ser um cara rico, um cara equilibrado, Sim. de Só boa família, como livro sucesso. filosófico já vai funcionar. Tem uma história na Bíblia que diz assim, que um cara se viu muito rico, com muitos bens, e ele disse assim, já sei, eu vou vender tudo que eu tenho,
eu vou construir grandes celeiros, eu vou armazenar e eu vou viver só da renda. E eu vou dizer à minha própria alma, come, bebe e regala-te. Ou seja, viva deliberadamente. E aí o Senhor fala com ele e diz assim, louco, e quando pedirem a tua alma, o que tu tens, para quem será? Ou seja, construir tudo que você quer construir, só pelo simples fato de construir, sem um propósito maior em construir isso, vai te levar para onde? Né? Porque assim, qual é meu sonho, Emerson? E aí por isso o Altares, sabe? Eu falei no começo do programa que eu tenho um objetivo muito claro de deixar um legado, né? Eu quero entregar algo. Se você perguntar assim para mim, porque já me perguntaram isso uma vez e eu pensei muito antes de responder. Mas se você me perguntar assim, Tiago, o que é que você quer da vida? Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é uma imagem, Emerson. Eu com 80 anos de idade, na sala da casa dos meus sonhos, que é uma casa boa, eu estou encostado em uma pilar dessa sala e eu olho para a mesa de jantar. Nessa mesa está a minha esposa, a minha mãe, infelizmente, talvez eu com 80 anos ela não esteja mais aqui, né? Mas seria muito bom que ela tivesse. A minha esposa, com as minhas filhas, os seus maridos, os meus netos, eles estão rindo, felizes, bem alimentados, em paz com Deus. E o meu sentimento no pilar é de que eu fiz tudo o que eu podia para alcançar aquele resultado, sabe? Legal. E assim, cara, eu passei por poucas e boas, coisas que eu nem entendi. Mas no final da minha vida, com 80 anos, as pessoas que eu amo têm orgulho de mim, as pessoas que eu amo estão bem, eu paguei um preço para deixar elas bem, né? Então, se você não tem um propósito parecido com esse, se você não consegue enxergar o fim da tua vida de forma tão gloriosa, cara, para e repensa tudo que você está fazendo. Porque você vai viver um processo que não tem uma conclusão e nesse momento, quando você se der conta disso, você deprime, pô. Você cai em si e vê que você passou a vida toda correndo para gerar uma coisa que não é fim por si só. Porque o dinheiro não é fim em si mesmo. Não é. O dinheiro é meio para alguma coisa e eu gosto muito. Eu trabalho incessantemente para ter mais dinheiro. Mas quando eu tenho mais dinheiro, eu ajudo mais pessoas, eu ajudo mais familiares, eu ajudo Exato. mais amigos, mais quem não tem, né? Mais a igreja, ajudo obras fora aqui. Cara, o dinheiro é um meio maravilhoso, mas com que fim? Então, a ideia de construir um movimento como o Altares é um movimento que, repito, não é religioso. Nós vamos lá falar sobre negócio, sobre empresa, Eu vou tá ajudar lá, viu? empresários, em nome de Jesus. Mas o propósito maior é pássaros iguais voam juntos, né, Emerson? Massa. É juntar gente boa em torno de um propósito único. Cara, depois disso, a gente pode até encerrar, porque tem nem o que falar, mas teria muito mais coisa, Tiago, para a gente falar. Mas a Cara, gente bom demais encerrou estar com aqui o você. tempo. E eu agradeço Muito muito obrigado. pela entrega. Vou estar lá no Altares, conte comigo, conte com o meu apoio, Amém. como sempre. Tamo junto, meu amigo. E para você que está nos acompanhando através do YouTube, até o próximo programa com Conexão em Base e mais aprendizado.